Então, eu comecei a vender, no começo muito difícil esse processo, porque eu tinha medo de contactar e ser rejeitado, receber não. Eu não tinha produtos, e essa é uma vantagem de quem assina a Trainerflix, porque você vai ter uma carteira de produtos para vender. Eu não tinha produto, eu ia oferecer algo que ainda não existia, que eu ia construir. E aprendi alguns pontos. E existem 4 pontos que eu considero fundamentais para que você possa vender de forma consecutiva para clientes corporativos, para empresas. Então, o primeiro ponto é definir o seu nicho de atuação. O segundo ponto, gerar e manter relacionamentos. Nada novo até aqui, né? Terceiro, entender as necessidades do seu cliente. E aqui é fundamental, gente. É muito importante esse ponto. E o quarto, entregar os resultados que eles esperam. Então vamos começar com definir o seu nicho. O que é definir o nicho? Podemos atuar com treinamentos dentro da área comportamental, dentro da área técnica. Dentro da área técnica tem diversas possibilidades. Por exemplo, o Wagner, ele atua na área de segurança do trabalho. Então tem várias possibilidades dentro da área técnica. E na área comportamental também. Posso trabalhar com vendas, com atendimento ao cliente. Tem muitas possibilidades para você atuar. Definir o seu nicho de mercado é fundamental. E aí eu vou trazer alguns dados para você analisar. O primeiro deles é, cerca de 50% dos treinamentos contratados, eles estão dentro da área de liderança ou para cargos de liderança. 50% dos treinamentos são destinados a líderes. Então, essa informação é extremamente importante para você que está definindo ou quer definir ou redefinir o seu nicho de atuação. Isso são informações da ABTD. Segundo esse relatório, desses 50% que são para liderança, mas 50% desses 50%, eles são focados em comportamentos. Aí depois, dos outros 50%, nós temos 30% que são técnicos, para liderança. E 20% são treinamentos obrigatórios, como por exemplo, de compliance, entre outros. Então, de 100% de treinamento que as empresas contratam, a metade é para líderes. Dessa metade que é para líderes, a metade desses treinamentos para liderança são comportamentais. Aqui já tem um direcionamento para você definir o seu nicho. Então, se você me perguntar, Ciro, me dá uma dica, qual nicho que eu devo atuar? Com liderança. Mas por que liderança, Ciro? Porque 50% dos treinamentos contratados são para líderes. Então, recapitulando, 50% dos treinamentos contratados são para líderes. Desses 50% para líderes, 50% são comportamentais. E a Trainerflix, ela trabalha justamente com conteúdos para você trabalhar com líderes e equipes. E eles são comportamentais. Agora, se o seu foco não é liderança, aí eu recomendo que você trabalhe com treinamentos técnicos. Não quero trabalhar com líderes, então trabalha com treinamento técnico. Por quê? Porque dos outros 50% contratados, 30% são técnicos. Então você também tem um grande volume de contratação de treinamentos técnicos. Só que esses técnicos são para líderes? Não, são para todos os colaboradores, todos os profissionais da empresa. Então defina o seu nicho, é o primeiro ponto. Vamos para o segundo, extremamente relevante. E são, olha, 2 verbos, gerar e manter. Tem muitas pessoas que são boas em gerar relacionamento, mas têm dificuldade em manter o relacionamento. E para atuar com treinamentos corporativos, lembre-se, quem compra não é a empresa, quem compra é uma pessoa, é um ser humano. Então você precisa gerar relacionamento com aquela pessoa. E um bom relacionamento. Ciro, eu tenho que me transformar, eu tenho que ser amigo dessa pessoa? Não necessariamente. Até porque se você se tornar muito amigo da pessoa, isso pode te prejudicar ao invés de te ajudar. Como assim? As pessoas dentro da empresa
vão perceber o seu grau de amizade com aquela pessoa e vão achar que ela está te contratando somente porque é sua amiga ou seu amigo. Ter um bom relacionamento, mas cuidado com o limite. Por que eu estou falando isso? Porque já aconteceu comigo. Eu perdi de ser contratado numa determinada empresa por conta de um relacionamento de amizade muito grande com uma pessoa. E aí parecia que ela estava me contratando, direcionando as contratações por conta da relação de amizade e não dos resultados que entregava. Então, pode ter amigos? Pode, mas tenha cuidado, porque isso, ao invés de te ajudar, pode te atrapalhar. Agora, como que a gente gera relacionamento e como que a gente mantém relacionamento com as pessoas? Um ponto importante não é você visitar a pessoa somente para vender. Então, você só vai lá para ela tirar o pedido, para fazer. Não pode ser assim, porque você não está investindo no relacionamento. Imagina um relacionamento como uma conta bancária. Você tem que fazer investimento. Investimento não é dar dinheiro, dar presente, nada disso, até porque a legislação não permite isso. E muitas empresas seguem muito à risca esse ponto. Então, por conta de compliance, você não pode ficar dando presente, esse tipo de coisa. Não é isso. Investir no relacionamento é ajudar aquela pessoa. Ela tem metas, ela quer alcançar, ela tem desafios, e o seu papel é como apoio para ajudar. Eu tenho um pensamento comigo, um princípio meu, que toda interação que eu tenho com uma pessoa, seja por telefone, seja presencialmente, eu tenho que gerar valor para essa pessoa. Eu já conversei com o Wagner, já conversei pelo WhatsApp, eu acho que foi com o Wagner, já conversei com o Ivan a primeira vez há muito tempo atrás, quando a gente se conheceu, com a Rafaela. Com a Rafaela foi essa semana, inclusive. Sempre que eu converso com uma pessoa, o meu propósito naquela conversa é gerar valor para aquela pessoa. E como que eu gero valor? Gerando novos insights, ensinando alguma coisa, trazendo alguma reflexão. Esse é o meu propósito. Sempre eu consigo? Não, nem sempre eu consigo. Mas eu saio com isso em mente. Sempre que eu estou com uma pessoa, não importa qual pessoa, qual momento, se a pessoa me liga, se ela conversa comigo, se eu estou presencialmente com ela, eu tenho a missão de gerar valor. O que eu estou fazendo? Investindo no relacionamento. E aí fica muito mais fácil para a pessoa comprar de mim. Invista nos relacionamentos. Como que você investe? Gerando valor para as pessoas, ensinando coisas, ajudando aquela pessoa. Trate o relacionamento imaginando que existe uma conta bancária. O problema é que muitas pessoas estão no negativo, ou não tem saldo nenhum e já quer fazer saque, já quer vender para aquela pessoa. Você não investiu, você não tem como sacar ainda. Então, primeiro investe, depois você saca. Existe uma regra, que inclusive num dos treinamentos da Trainerflix, que é o de inteligência social, eu falo sobre ela, para que você treine as pessoas para aumentar a inteligência social. A regra de platina e a regra de ouro. A regra de ouro é faça aos outros aquilo que você gostaria que fizesse a você. E a regra de platina, faça aos outros aquilo que os outros querem que faça a eles. Então, em toda interação com as pessoas, o seu papel é aplicar a regra de platina. Você precisa conhecer quem é aquela pessoa. Quem é aquele ser humano que você vai interagir e que vai se tornar um cliente, porque você vai vender recorrentemente para aquela pessoa. Gente, eu estou falando porque é o que acontece comigo. Tem uma empresa do segmento de transporte que eu estou desde 2015 atendendo essa empresa. Todos os anos um programa e um valor alto que eu fecho todo ano com essa empresa. Mas por quê? Gerar relacionamento. Não é só isso, tem mais coisa que eu vou mostrar, mas o gerar relacionamento é fundamental. Entender dos perfis comportamentais, na Trainerflix também tem o DISC, se você conhece o DISC, tem outras estratégias de identificar o perfil comportamental das pessoas, mas o DISC é bom. Então, quando eu vou interagir com a pessoa,
Eu tenho que perceber qual o perfil comportamental e agir de acordo com o perfil comportamental daquela pessoa. Isso é aplicar a regra de platina. Se é uma pessoa mais dominante, eu vou ser mais objetivo, falar de resultado. Se é uma pessoa mais analítica, eu vou fundamentar mais, trazer dados, estatísticas, evidências. Se é uma pessoa mais estável, eu vou investir no relacionamento, vou ter um ritmo mais lento, vou ser muito fiel àquela pessoa, vou sanar as dúvidas que ela tem. Se eu estou com um influente, eu vou mostrar as novidades, vou deixar a pessoa falar. Então, eu tenho que entender quem é o ser humano que está à minha frente. Outro ponto, quando o cliente entrar em contato com você, responda prontamente, sempre que possível, e responda a todos. Muitas pessoas me procuram pelo WhatsApp, me ligam, eu procuro responder prontamente todas elas. E quando eu não posso, eu digo, eu não posso porque eu estou em treinamento. Mas amanhã ou depois eu vou estar disponível, eu vou falar com você. Eu falo, eu dou retorno, porque isso é investimento. Isso é um depósito que eu estou fazendo. Quando eu não estou dando retorno, eu estou fazendo um saque naquele relacionamento. Gerar e manter relacionamento é fundamental para que você tenha venda recorrente com aquela empresa. E o relacionamento com quem? É com a empresa? Não, com pessoas, com seres humanos, igual eu e você, com qualidades, com defeitos, igualzinho eu e você. Não faça falsas promessas. A gente encontra muito na internet vendas de alguns cursos que eles prometem coisas impossíveis que não dá para alcançar com treinamento. Seja muito honesto. É preferível você perder a venda para aquele cliente e ser honesto com ele do que vender e não entregar. Porque às vezes o que ele quer não dá para fazer. Ele quer uma mudança de comportamental numa palestra de 1h30. Que as pessoas mudem hábitos, mudem habilidades. Não dá, não tem tempo suficiente. Então você tem que ser claro. Olha, aqui eu vou gerar informações, eles podem ter insights, pode gerar uma mudança de atitude, mas não tem como garantir numa palestra. Então é importante que você fale a verdade, não faça falsas promessas, aquilo que não é possível. Eu sei que muitas vezes você acredita que é possível, mas não é. As mudanças demoram, as pessoas levam tempo para desenvolver um hábito, para desenvolver uma habilidade. Tem um estudo que fala que um hábito leva entre 18 e 254 dias. Depende do grau de dificuldade do hábito. Então, a pessoa praticando todos os dias, com frequência, pode levar 18 dias, se é uma coisa mais simples. Mas algo mais complexo leva 254 dias. E nós temos recaída. Tem vezes que a gente esquece de fazer. Então, as mudanças levam tempo. Eu preciso ser honesto com as pessoas, porque isso é depósito. Se eu faço falsas promessas, eu estou fazendo saque. Sempre que possível, de forma honesta, sincera, honre aquela pessoa para o superior dela. Sempre que você tiver a oportunidade. Então, muitas vezes eu trato com gestores de RH, mas às vezes eu falo com os diretores, com presidentes, e sempre que eu tenho possibilidade e existe algo a falar, eu faço a fofoca reversa. O que é a fofoca reversa? É você falar bem de alguém que não está presente. Então, eu falo bem daquela pessoa, porque isso é investimento. Mas eu falo bem só por estratégia? Não, porque eu sei que é importante para aquela pessoa. Porque muitas vezes o gestor dela não está vendo o trabalho que ela está fazendo. Então eu trago, mas faço um feedback com evidência, falo o que é, quando que aconteceu, de forma sincera. Isso é, novamente, um grande depósito na conta bancária. E aí, durante o treinamento, você tem que encantar e superar as expectativas daquela pessoa. Realmente ela tem que ficar encantada. Ali é o momento do show, os participantes têm que gostar também, mas principalmente a pessoa que te contratou. Então é o momento de você encantar os seus clientes. Terceiro ponto, entender as necessidades do cliente. E aqui muitos facilitadores, muitos treinadores e treinadoras têm dificuldade.
Porque, Ciro, mas eu tenho os produtos prontos da Trainerflix, eu tenho que entender a necessidade. Claro que sim, porque lá você tem um leque hoje, você pode montar um treinamento de 4, 5 módulos, 10 módulos, e aí você vai escolher qual de acordo com a necessidade do seu cliente. Mas como que eu identifico a necessidade do meu cliente? Fazendo perguntas. E aqui eu vou te dar algumas perguntas-chave. Mas antes da pergunta, é importante você entender a diferença entre aquilo que você vende e aquilo que o seu cliente compra. O que você vende? Você vende treinamento, você vende palestras, você vende workshops, mas não é isso que o seu cliente compra. Ainda que ele te diga que quer um treinamento, ainda que ele te diga que quer uma palestra, ele compra os resultados que você vai gerar. E quais são esses resultados? São 2 verbos, o verbo reduzir e aumentar. O que você vai, com o treinamento, ajudar a reduzir na empresa e o que com o treinamento você vai ajudar a aumentar na empresa. Então você pode reduzir o turnover com o treinamento, reclamações de cliente, aumentar a satisfação de cliente, aumentar a produtividade. Então, o que você vai aumentar e vai reduzir? É isso que o seu cliente compra. São esses 2 verbos, aumentar e reduzir. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, eu sou Ciro Daniel e se você gostou desse vídeo, eu te convido para conhecer o canal. Toda segunda-feira eu faço uma live ao vivo sobre conteúdos para treinadores e treinadoras que atuam no ambiente corporativo. Eu falo sobre jogos, sobre metodologias, Lego Serious Play, mágica corporativa, enfim, tudo o que você precisa saber para se tornar uma treinadora ou um treinador corporativo. Portanto, eu te convido para curtir esse vídeo, assinar o canal e eu te vejo na próxima live.